dia, que bom começar mais um RF com você. 11 horas e 30 minutos. Estamos ao vivo para todo o Brasil, viu? E o tema de hoje, gente, bota uma imagem aqui. Uma fila enorme que se formou na semana passada aqui em Limeira, no posto de saúde. Todas essas pessoas em busca da dose da vacina da febre amarela. Inclusive, gente, a vacinação está suspensa aqui na cidade, viu? E em outras cidades do Brasil também, porém, está acontecendo uma campanha aí em algumas regiões aqui do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia. Portanto, o tema do dia é vacinação da febre amarela. Essa doença que vem aterrorizando muita gente, né? Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Febre amarela. Em busca da vacina, a população faz filas em postos de saúde de todo o estado de São Paulo. Você vai saber qual a real situação da doença e quem deve ser vacinado na campanha que começa hoje. Em nosso quadro especial sobre cinema, você vai saber mais sobre o filme Sobrenatural, A Última Chave. Tem ainda as principais notícias do dia. O RF com você está apenas começando. Apenas começando e com um assunto muito importante hoje, viu? Febre amarela. Você está preocupado, preocupada? Então, fique ligadinho aqui. Nós vamos passar todas as informações, atualizar todos os dados aqui do Brasil nesse dia, nesse programa, ok? Coloca o WhatsApp na tela para quem quiser mandar a pergunta ou então opinião sobre o programa. Aliás, já vou mandar um beijão aqui para Fabiana Almeida, de Araruna, Paraíba. Beijão para você, viu? O Jonatas, de Santa Inês, Maranhão. Muitas participações aqui no início já do programa. O Marcos, de Novo Triunfo, Bahia. Super beijo, você pode mandar também a sua selfie no nosso WhatsApp, 19971024854. Anota aí na sua agenda telefônica, me manda a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão sobre aqui o RF com você. Daqui a pouco tem a previsão do tempo aí em todo o Brasil, as principais notícias do dia, mas quero falar com você. Sabe qual é o tema de amanhã? O hit do carnaval, qual será, hein? Eu já escolhi o meu, viu? Qual que é? Pode colocar, produção. E muitos vídeos aí viralizaram nas redes sociais. Você aí de casa fez algum? Eu separei alguns aqui que nós vimos, a produção viu na internet. Coloca aí, se você fez um vídeo desse, você pode me mandar, que eu vou mostrar amanhã aqui, que é o tema do dia, o hit do carnaval. Solta um clipe. Olha, o que a gente viu de clipe assim na rede social, né? Facebook, Instagram, você fez um? Então me manda no WhatsApp que amanhã eu quero mostrar sim aqui e quero me divertir com vocês aí de casa. 19971024854. Não esquece, se você não fez, pode produzir hoje e me mandar, gente. 19971024854. Tô esperando, viu? Agora sim, coloca a previsão do tempo. Como está o clima aí em várias partes do Brasil, hein? Na tela, Palmas, mínima de 23, máxima de 32 graus. Sol por lá, em Florianópolis também. Previsão de muito sol, mínima de 23, máxima de 27 graus. E em Salvador, Bahia também. Clima ensolarado, mínima de 25, máxima de 28 graus. Agora as principais notícias do dia. Nós começamos o RF com você falando sobre o julgamento que parou o Brasil na tarde de ontem. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado no caso do triplex do Guarujá. Lula ainda pode recorrer da decisão. E agora a discussão, se ele poderá ou não se candidatar às próximas eleições. A repercussão no centro político do país foi imediata. O senador Cristóvão Buarque, pré-candidato à presidência, acredita que a disputa eleitoral fica completamente diferente sem a participação do ex-presidente Lula. A primeira consequência é a indecisão. A gente vai votar, participar sem saber.
sem saber quem vão ser os candidatos, quem são os candidatos que chegam até o final, qual é o candidato que é cassado ou não. Ou seja, gera uma incerteza muito grande. Na internet, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que o importante não é se preocupar com o adversário, e sim com o eleitor. O líder do PSDB na Câmara disse que, se Lula ficar fora das eleições, a disputa política segue difícil, mas menos acalorada. Eu acho que entra um pouco mais de um debate menos ideológico e onde vai precisar se esforçar mais para convencer o brasileiro nos novos projetos e programas do futuro presidente da República. Para os governistas, o discurso de perseguição política que vem sendo usado pelo PT perde força. Reconhecemos até alguns fatos e ações que fez o ex-presidente, muito louváveis, mas isso não tira dele, não o torna inimputável. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, disse que a decisão da Justiça deixa claro que o Brasil é uma democracia madura, onde as instituições funcionam plenamente. Apesar da decisão dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para que o ex-presidente Lula seja considerado inelegível e fique impedido de disputar as próximas eleições, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral analisar o caso. Até dia 15 de agosto, se a situação não for alterada, ele registra a sua candidatura. Ali, naquele momento, alguém pode impugnar esse registro, um adversário, um partido político adversário, o Ministério Público, dizendo, olha, o ex-presidente Lula acabou de registrar a candidatura dele, mas ele está inelegível. Aí sim que a Justiça Eleitoral provocada vai afirmar ou não se ele está inelegível. A defesa de Lula ainda tem 3 caminhos: ingressar com embargo de declaração no TRF4, entrar com recurso no STJ ou recorrer ao STF, alegando que a decisão do Tribunal Federal de Porto Alegre feriu a Constituição. Mas é aqui, no Superior Tribunal de Justiça, que os advogados podem pedir o efeito suspensivo da sentença, o que daria mais fôlego ao ex-presidente Lula. Ao mesmo tempo que ele possa conseguir esse efeito suspensivo e aí, em tese, registrar com mais tranquilidade a sua candidatura, a lei das inelegibilidades diz o quê? Esse recurso tem prioridade e deve ser julgado de forma urgente. Ou seja, o STJ e o STF, por lei, deveriam julgar o mais rápido possível esse processo, esse recurso do ex-presidente Lula, e aí decidir se ele deve ser mantido a condenação dele ou não. E olha, a decisão foi unânime, né? Lula foi considerado culpado por 3-0 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os desembargadores ainda elevaram a pena de 8 para 12 anos de prisão. Depois de mais de 9 horas de sessão, o veredito veio na frase do último desembargador a votar. Eu estou acompanhando o desembargador Paulsen, tanto Vossa Excelência quanto o desembargador João Pedro Gebra Neto. Estou acompanhando Vossas Excelências. Logo no início do julgamento, o procurador da República, Maurício Gerum, criticou a associação do julgamento de Lula a uma perseguição política. Chamou de truculenta a ação dos defensores do ex-presidente. O processo judicial não é um processo parlamentar. A técnica que caracteriza a decisão judicial é incompatível com a pressão popular. E resumiu a convicção do Ministério Público. A impressão produzida em nós, por todas essas razões, é com segurança a certeza. Lamentavelmente, Lula se corrompeu. O assistente de acusação do Ministério Público Federal, que representa a Petrobras, disse que a empresa foi tomada por uma organização criminosa. Não há dúvida, o processo demonstrou que a Petrobras foi vítima de uma refinada organização criminosa. E assim ocorreu com outras empresas do nosso país também. Os advogados de defesa falaram em seguida. O primeiro foi o de Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula. Depois, o defensor de Lula, Cristiano Zanin, que pediu sem sucesso a nulidade do processo. O que se tem aqui é um processo nulo, que gerou uma sentença nula. E também um processo em que não foi feita a prova da culpa, mas sim a prova da inocência, que pede-se que seja reconhecida por uma questão de justiça. O primeiro desembargador a apresentar seu voto foi o relator, João Pedro Gebran Neto. Tenho
que o conjunto probatório permite um juízo seguro, afirmativo sobre a existência de provas acima de dúvida razoável de que o apartamento triplex, desde o início, inclusive antes mesmo da assunção das obras pela empreiteira OAS, foi reservado ao apartamento Luiz Inácio Lula da Silva e assim permaneceu após a OAS assumir o empreendimento. Ainda também a prova acima de dúvida razoável que as reformas, compra da cozinha e utensílios foram feitas em favor do ex-presidente em customização feita a pedido e consoante projeto aprovado por este e por sua esposa. O revisor do processo, o desembargador Leandro Paulsen, acompanhou integralmente o voto do relator. Nós temos uma lavagem de dinheiro das mais simples possíveis, né? A lavagem de dinheiro, como diz o desembargador Gebran, tal como se fosse o uso de um laranja, não é? Em que simplesmente se mantém no nome de outrem aquilo que é da sua própria titularidade. O desembargador Victor Laus foi o último a votar. Fez uma longa explicação sobre o papel do tribunal no julgamento dos recursos antes de entrar nas questões do processo e disse que depois de analisar as provas e os depoimentos, chegou à convicção da culpa do ex-presidente Lula. E do que nós temos ao longo do processo é que essas provas se tornaram absolutamente verossímeis. Ou seja, expostas à crítica que fez a defesa, as provas resistiram. Sejam as provas documentais, sejam as provas testemunhais, resistiram a esse cotejo. Permitem que se forme um convencimento com base nelas. Todos eles foram unânimes em manter a condenação de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E unânimes também em aumentar a pena de 9 anos e meio, definida em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, para 12 anos e 1 mês de prisão. Com a decisão sendo unânime, a defesa perde chances de recursos, restando apenas os embargos de declaração, que servem para questionar certos pontos da decisão, mas não tem como interferir na sentença. E depois do julgamento, o ex-presidente Lula se encontrou com os apoiadores. O ex-presidente Lula viu do apartamento dele no ABC Paulista o voto final do desembargador Victor Laus pela condenação. Ele recebeu em casa a visita do ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, e do advogado Roberto Teixeira. Daqui do apartamento dele em São Bernardo do Campo, Lula seguiu para a Praça da República, no centro de São Paulo. O encontro com apoiadores estava previsto independentemente do resultado do julgamento. Em sinal de protesto, Lula apareceu usando camiseta preta e discursou. Esse é um ato em defesa da soberania nacional. Esse é um ato em defesa do Brasil. Eu, primeiro, nunca tive nenhuma ilusão com a decisão do tribunal. Na Avenida Paulista, em São Paulo, um boneco gigante de Lula foi colocado no vão livre do MASP. Os manifestantes gritavam palavras de ordem e estenderam uma faixa pedindo prisão para o ex-presidente. Houve protestos também em rodovias da região metropolitana de São Paulo. Apoiadores de Lula queimaram pneus e interditaram a pista da rodovia Regis Bittencourt, no sentido sul do país. Mudando de assunto, uma passarela caiu na Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio de Janeiro. Uma perícia técnica vai investigar os motivos. Os 2 sentidos da Avenida Brasil ficaram fechados e a cidade chegou a registrar mais de 100 quilômetros de engarrafamento às 6 da tarde. Por causa desse acidente de uma operação da PM, a cidade entrou em estágio de atenção. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e morreu no local. Cabine do caminhão que recebeu todo o impacto da passarela. Então ficou numa posição muito difícil a sua retirada. O acidente aconteceu na entrada da rodovia Washington Luiz, na altura da Cidade Alta, zona norte do Rio. O caminhão trafegava pela pista seletiva aqui da Avenida Brasil. Segundo testemunhas, a caçamba estava ligeiramente levantada. Acabou se chocando contra a passarela, provocando a queda de toda essa estrutura. Nesta foto anterior ao acidente, é possível ver uma placa que indicava o limite de altura nas faixas centrais da Avenida Brasil, 5,20 metros. De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Urbanismo, o caminhão era de uma empresa que prestava serviço nas obras do corredor expresso do BRT, transporte rápido por ônibus.
O Detran informou que o caminhão, fabricado há 7 anos, estava com a documentação e o licenciamento em dia. Um levantamento no sistema de multas da Prefeitura do Rio mostra que o veículo tem 9 multas acumuladas, a maioria por transitar em local e horário não permitidos. Em São Paulo, a chuva causou muitos estragos. Um helicóptero foi derrubado. Mesmo depois de mais de 8 horas que a chuva tinha acabado, os bombeiros ainda trabalhavam nos estragos. Foram quase 45 chamados por causa das quedas de árvores. Minha mãe estava aqui lavando o quintal, aí de repente a árvore caiu, o telhado quebrou em cima dela, a gente tomou um maior susto. A árvore atingiu os cabos de energia e a luz acabou. Foi difícil para dormir. É que mesmo com a chuva, o refresco não veio e o tempo abafado atrapalhou. As pessoas foram para fora de casa. Até a bebezinha ficou acordada. Isso por volta da meia-noite. A gente vai aproveitar essa noitada, né? Esperando arrumar, né? Porque é horrível ficar em casa sem energia. Por causa do vento, o helicóptero da Rede TV, que estava parado no heliponto, foi arrastado e caiu no estacionamento. Por sorte, não tinha ninguém na aeronave nem nos carros. A chuva durou menos de meia hora, o suficiente para alagar empresas e ruas. Uma família inteira precisou empurrar o carro na enchente. Este homem se equilibra para atravessar a inundação. Árvores caíram e bloquearam ruas. Esta atingiu um ônibus. Eu nunca vi uma chuva dessa aqui, hein? Bom, e aqui na região, muitos lugares também sofrem com o mesmo tipo de situação quando a água vem em grande volume. Em Piracicaba, por exemplo, a região do Teatro Municipal foi bem prejudicada com uma chuva que aconteceu há mais de 10 dias. E até agora o local está do mesmo jeito. E pelo visto não é só lá não. A cada chuva que atinge Piracicaba, a calçada do Teatro Municipal Losso Neto vai diminuindo. A última, bem forte, que atingiu a cidade no começo de janeiro, arrancou mais um pedaço dela. E desde então a situação continua a mesma. Quem precisa passar pela calçada tem que desviar das pedras e de um buraco e outro, ou fazer o trajeto pela rua. Situação vergonhosa, né? Sendo que a gente é morador daqui, de Piracicaba. Eu, no caso, passo todo dia praticamente aqui a pé. Isso prejudica, sendo que a alternativa seria atravessar na rua, onde é lugar de carro, né? Então, e é uma vergonha. Além disso, alaga, né? É uma região que alaga sempre, prejudica também, né? Os carros, os moradores. E é isso, e faz tempo que está assim. É falta do pessoal ter mais organização e cuidar bem mais a cidade, né? Que ela tá, como que eu posso dizer, esquecida. E a situação não é de agora. Então, cada dia que dá uma chuva forte, vai saindo as pedrinhas e vai piorando cada vez mais. O barro, tudo. E fica assim? Fica assim, não houve melhora nenhuma, né? Eu já vi aqui limpadores de rua, mas eles não podem fazer nada, assim, no sentido de arrumar. Eles vão tirar o excesso, né? Mas não melhora. Outra via que foi prejudicada e segue sem manutenção desde a chuva do último dia 11 é a 31 de março. Com o alagamento da via, uma tubulação não aguentou a força da água e se rompeu, formando uma cratera na avenida. Na época, a Prefeitura de Piracicaba afirmou que começaria as obras no dia 15 de janeiro, mas até agora nada. Uma placa de sinalização foi colocada no local, mas ela também já caiu dentro da cratera. Bom, gente, depois de 12 dias, a mulher grávida que foi atingida por um tiro numa tentativa de assalto no Rio de Janeiro está internada. Depois de 12 dias internada, a Michele caminhou para a entrevista coletiva. Reconheço que, humanamente falando, é um milagre. Michele Nascimento Araújo, de 33 anos, foi atingida por um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto na Baixada Fluminense. A recuperação de Michele é considerada por vários médicos um milagre.
principalmente porque ela não teve sequelas graves. Michele recebeu alta nesta quarta-feira e vai seguir com o restante do tratamento em casa. E os médicos deram uma outra notícia animadora. O pequeno Antônio não terá sequelas. Ele sai de um quadro grave para um quadro melhor. Ele inspira cuidados de UTI ainda, mas ele teve uma melhora surpreendente. Respira já sem ajuda de aparelhos, a pressão dele se mantém satisfatória, já sem medicações para manter a pressão. Antônio ainda não tem previsão de alta. Ele segue internado neste hospital particular que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ainda não peguei no colo, ainda não amamentei, mas estou na expectativa, né? Ele abriu os olhos, me viu. Ai, Deus. Enfim, depois de 12 dias de internação, ela foi liberada, né? De volta falando das redes sociais. Você já curtiu a página da Rede Família? /Rede Família Oficial. Vai lá no seu Facebook para curtir. Curtindo, gente, aqui, ó, clicando em curtir. Todo dia tem atualização, postagem nova, as nossas entrevistas, matérias. Bom, você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender. Estamos no Instagram também. Eu amo essa rede social, nos segue lá, @canal Rede Família. Nos segue lá. E se você for postar qualquer foto aqui, assistindo o RF com você, não esquece da nossa hashtag. Fica mais fácil de localizar a sua foto e o seu comentário. Hashtag RF com você, como está escrito aí na tela, ok? Amanhã, sexta-feira, vai sextar, enfim, né? E o nosso programa vai ser sobre o hit do carnaval. Eu já escolhi o hit, viu? Que tiro foi esse? Você chegou a fazer um vídeo como esses aqui que circularam nas redes sociais? Vamos ver. Se você fez, estou curiosa para ver e dar risada, viu? Então nos envie seu vídeo pelo WhatsApp. Amanhã vamos mostrar aqui para todo o Brasil. 1997-102-4854. 1997-102-4854. Mande sim. Produza aí à tarde o seu vídeo. Que tiro foi esse? Tô esperando. Bom, vamos dar sequência a falar sobre o assunto do dia. E é coisa séria, né? Começa hoje a campanha de vacinação fracionada contra a febre amarela. O fracionamento é uma medida tomada para garantir que mais pessoas recebam a vacina. A dose fracionada será distribuída em bairros da cidade de São Paulo e em 53 outros municípios. O mutirão pretende vacinar 9 milhões de pessoas. A fila no posto de saúde da Zona Oeste de São Paulo não fez a Cecília desistir de se imunizar contra a febre amarela. Era a última chance de tomar a vacina sem fracionamento. Resolvi não esperar, já tomar essa dose que vale por mais tempo. Eu decidi tomar inteira. A partir de hoje, a dose convencional vai ser dividida por 5 e aplicada em seringas deste tipo com capacidade para apenas 0,1 ml. Ainda assim, é mais do que suficiente para deixar a pessoa protegida, de acordo com o coordenador de controle de doenças da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. A vacina, quando era integrada, ela tem uma quantidade de proteção 60 vezes maior que o normal, que eu preciso, não que o normal, que preciso. Então, se você divide por 5, você vai ter ainda 12 vezes maior do que o que é preciso. Mas o fracionamento ainda provoca dúvidas. Que alguns falam que vale por 8 anos, outros falam que vale por 10 anos, e a gente não sabe, né? A dose fracionada, em princípio, vale por 8 anos, mas dependendo dos anticorpos da pessoa, pode ser suficiente para a vida toda. Hoje, o acompanhamento dos estudos começaram há quase 9 anos atrás, mostraram que está protegendo igualzinho em 9 anos. Provavelmente daqui 10 anos, quando desenvolver, vamos ver que continua protegendo. É muito possível, muito provável que ela seja igual à proteção do que a integral. A campanha vai ser em 53 municípios em 3 diferentes regiões do estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, Litoral e região metropolitana. Na capital, a dose fracionada vai ser aplicada em 20 distritos das zonas leste e sul. No estado do Rio de Janeiro, a campanha abrange 15 cidades da região metropolitana da capital. Só vai ter direito de tomar a dose integral quem vai viajar para uma área de risco no exterior, onde a dose fracionada não é aceita, ou aqui no Brasil. É o caso do Leandro, que depois de 4 tentativas,
pegou um dia sem fila longa e conseguiu se vacinar. Não, eu resolvi não esperar porque eu vou viajar. Aí eu viajo pro meio do mato, né? E eu preciso. O Ministério da Saúde divulgou um novo balanço sobre a doença. Foram 130 casos e 53 mortes em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Distrito Federal, entre julho de 2017 e janeiro deste ano. Depois que o zoológico de São Paulo foi fechado para visitas, outro zoo na região metropolitana de São Paulo foi interditado. A análise de um macaco morto confirmou a presença do vírus. Bom, um assunto bastante importante nesse momento. Muita gente está com medo e a gente quer passar todas as informações e informações corretas para você que está assistindo o RF com você. Estou aqui com Alexandre Ferrari, ele que é diretor da Vigilância de Saúde aqui de Limeira. Muito bem-vindo aqui no RF com você para esclarecer todas as dúvidas. Eu que agradeço a participação, estamos à disposição do programa, Maria. Alexandre, nós mostramos, na semana passada causou maior tumulto aqui na cidade, né? Muitas pessoas foram em busca da dose, inclusive a campanha foi suspensa aqui em Limeira. Eu quero começar falando sobre aqui, gente, eu sei que pessoas de todo o Brasil nos acompanham, mas isso acontece em outras cidades. Por que a campanha foi suspensa aqui? O Estado, ele repassa as vacinas que vêm do Ministério, né? Nós temos só a Fiocruz que produz essa vacina no Brasil, né? O Estado no repasse prioriza os municípios com caso da doença ou municípios com epizootia, que é a presença de macacos mortos, que se coleta material desse macaco e se descobre o vírus. Então essa vacina é para bloqueio, para que não espalhe para outras áreas. Então, como Limeira, nós não temos casos nem de macacos, nem de humanos, não é priorizada, né? Nós já vacinamos esse ano cerca de 2.500 pessoas, o ano passado 10.000 pessoas, então temos uma boa cobertura vacinal, né? Então ontem faltou, né? Não teve repasse. Vamos esperar hoje à tarde se teremos novas doses para iniciar a vacinação amanhã. Mas, Alexandre, me diz uma coisa, estamos próximos aí do carnaval, né? Muita gente vai sim para a área de risco, Bahia, Minas Gerais, inclusive São Paulo, né? Em Santos tem casos também, né? E muita gente viaja para a Baixada Santista. O que fazer nesse caso? Um limeirense que vai viajar no carnaval, como proceder daí? Bom, primeiro assim, Maria, a vacina começa a reagir, estimula o sistema imunológico da pessoa 10 dias depois da aplicação. Então as pessoas têm que se programarem, sobretudo quem vai fazer viagens internacionais, né? Primeiro terá a carteira internacional e se vacinar 10 dias antes, né? Então nós imunizamos muitas pessoas, provavelmente nós teremos amanhã vacinação nas unidades da zona rural, são 3 unidades, mas na vigilância epidemiológica, ali na Avenida Ana Carolina. As pessoas que vão viajar já procurem amanhã cedo a vacinação, tragam por gentileza um comprovante de viagem, né? E se não tiverem, nós fornecemos uma declaração O que de viagem. serve como comprovante de viagem? Qualquer comprovante, passagem, hotel, voucher de hotel, reserva, qualquer documento, né? Ok. Nós, não é uma restrição da vacina, mas as pessoas têm que entender que ela é destinada para um público certo. Uma pessoa que toma sem necessidade está tirando a oportunidade de outra que necessita, né? Então, por isso, esse pedido dessa comprovação para nós cumprirmos os protocolos e vacinar o público de risco realmente. A gente tem essa obrigação de passar essa informação, né, Alexandre? Porque a mídia exibe, morte por febre amarela. Gera um pânico geral e não é para tanto, né? Lógico, a gente lamenta a morte, claro, de um ser humano, né? Mas aí gera realmente um pânico geral e não é para acontecer isso, né? Exatamente. É uma doença grave, é uma doença que tem uma taxa de letalidade alta, né? Sobretudo para pessoas idosas, imunodeprimidos, pessoas com doenças crônicas. Porém, a vacina, ela tem também reações adversas, semelhantes à doença, mas mitigada, logicamente. Sim. Né? A pessoa pode ter aí uma febre vacinal, outros sintomas, icterícias, né? E pode, se não estiver boa na sua imunidade, pode vir a óbito. É uma vacina que até pode levar a pessoa a óbito.
Então, não é a mesma vacina, por exemplo, de gripe, que é recomendada para todos os idosos. Sim. Essa não é recomendada para idoso. O idoso que vai para uma área de risco precisa nos trazer, por exemplo, uma declaração do médico, né, que no caso é indicado a vacina, né? Porque então, pode realmente causar algo pior. Exatamente, ela pode trazer pior. As pessoas podem se proteger também usando repelentes, né? E lembrando também, Marielle, que desde 1940 que nós não registramos casos de febre amarela urbana. Esses casos que nós estamos vendo aqui no Brasil são em área de mata mesmo, exatamente, né? São transmitidas por outros mosquitos, hemagogos que a gente fala, mosquitos que precisam de sangue, né, para a proteína do sangue e gerar descendentes. Então, as pessoas que não vão viajar nessa área têm que sopesarem o risco. Sim. Né? Bom, a febre amarela também é conhecida, eu vejo muitas pessoas falando, inclusive na internet, a febre do macaco. E tem gente, acredite, que está matando macaco pelo Brasil quando encontra com medo que aquele macaco transmita a doença. Gente, não é isso que acontece. O Alexandre está aqui para explicar como a doença é transmitida. Alexandre, vamos esclarecer isso. Primeira coisa, o macaco ele é tão vítima quanto o ser humano, né? No meio silvestre, ele é um hospedeiro, assim como nós somos hospedeiros da dengue, da zika, da chikungunya. Então, esse mosquito silvestre pica um macaco contaminado. Há também uma corrente científica que diz que esse mosquito pode nascer já contaminado, se os seus antecessores estiverem contaminados. Ele pica o macaco e depois pica um ser humano. O macaco, na verdade, tem uma função importante na vigilância epidemiológica, porque o macaco vivo é sinônimo que não está sendo transmitido o vírus, né? O macaco morto serve de atenção. Nós vamos lá coletar amostras, então é importante que as pessoas entendam isso e vejam o macaco como um grande sentinela, né, nas áreas que tem a doença. Ok, já chegou uma pergunta aqui do Wesley, da Bahia, da cidade de Cepó. As respostas inflamatórias estão associadas com a evolução para os casos da febre amarela? Existe essa resposta inflamatória quando a pessoa toma a vacina? A gente já falou, inclusive, aqui que tem casos que não são indicados, né? Exatamente. Pode evoluir, né? Nós podemos ter inflamação, podemos ter febre vacinal, até icterícia, que são aquelas manchas na pele, que são sintomas semelhantes ao que se a pessoa tivesse doente, né? Como é uma vacina com vírus atenuado, o vírus está vivo, né? Mas ele provoca reação, inclusive local, geral no organismo. Ok, qual a diferença agora da dose fracionada para a dose integral? Essa é uma medida adotada pelo Ministério da Saúde, em consonância com a Organização Mundial da Saúde. Essa medida já foi tomada, uma medida rápida, para se fazer um bloqueio epidemiológico rápido, já foi adotada em alguns países do continente africano, né? Congo, né, tal. Essa é uma medida para fazer um bloqueio rápido. A dose normal, para você ter uma ideia, tem 0,5 ml. Mas protege da mesma forma? Da mesma forma, né? A dose fracionada tem 0,1 ml. A diferença é que a vacinação ela vai ocorrer de forma mais rápida, né? Uma menor quantidade de vacina produzida. Essa pessoa que tomar a dose fracionada, ela está imunizada do mesmo jeito. Há pareceres científicos firmes da Organização Mundial da Saúde que garantem isso. Só que para um reforço por cautela, elas vão tomar uma dose inteira após 8 anos. E de 2016 para cá também houve uma mudança no protocolo, né? Antigamente se tomavam 2 doses, um reforço que durava 10 anos. Hoje, o Brasil também já adotou o parecer da Organização Mundial da Saúde, houve uma alteração no regulamento sanitário internacional e uma dose a partir dos 5 anos de vida é suficiente para imunizar essa pessoa por toda a vida. A pergunta respondida, então. O telespectador acabou de mandar aqui, ó. Tem que tomar 2 doses da Bahia, o telespectador. Então, apenas uma. Mudança de protocolo. Exatamente, né? A ciência vai avançando, novos pareceres vão surgindo e viu-se que com uma dose ela é eficaz
para garantir imunidade por toda a vida. Alexandre, agora outra coisa muito importante. Você que mora em Limeira, por exemplo, aqui não tem casos da doença, mas você vai viajar para uma área de risco. Tome a vacina sim, porque se você pode ser picado lá, daí sim trazer a doença para cá e daí gerar a epidemia, né? Exatamente, é isso que as pessoas têm que ter consciência. E a consciência das pessoas que vão tomar e as pessoas que não devem tomar. As pessoas, como nós já conversamos aqui, as pessoas que não têm indicação têm que entender que estão tirando a oportunidade de uma pessoa que tem. E essa campanha que chama bloqueio epidemiológico é para isso, para que a pessoa não venha contaminada e não espalhe a doença para a cidade através da potencialidade do Aedes aegypti, né? A potencialidade. Ok, agora uma pergunta da Jucimara, ela é de Itaperuna, do Rio de Janeiro, estado aí que também está em alerta, em atenção, né? Quero saber quem pode tomar a vacina da febre amarela. Qual o público-alvo? Você pode mais uma vez falar para ela? Sim, primeiro quem vai para áreas de risco. Basta entrar no site do Ministério da Saúde ou no site da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, que lá tem os locais indicados. Crianças que vão para a área de risco acima de 9 meses, né, devem tomar. Abaixo de 9 meses, precisa trazer uma indicação médica. Idosos acima de 60 anos também precisam de uma indicação médica. Pessoas que têm algum problema do sistema imunológico, doentes crônicos, pessoas com problemas cardíacos, insuficiência renal ou outra comorbidade ou outra doença de tratamento contínuo, crônico, devem procurar indicação médica para tomar a vacina. Legal, e nós temos então os dados atualizados, uma reportagem especial. Até o momento, 53 pessoas morreram e outros 162 casos estão aí sob investigação. Vamos ver. Uma ameaça que se aproxima dos grandes centros urbanos e espalha o medo entre as maiores cidades do país. Em apenas um ano, a febre amarela já matou mais de 260 pessoas em todo o país. A maior parte dos casos aconteceu na região sudeste, em Minas Gerais e em São Paulo. O que assusta agora é a rapidez com que cada vez mais pessoas estão sendo infectadas pelo vírus. E a grande preocupação é que a transmissão não ocorra apenas nas áreas verdes, consideradas de risco, mas em qualquer lugar dentro das grandes cidades. Eu diria que a situação é alarmante. O aumento provocou uma correria aos postos de saúde. Tem que correr e se prevenir para não acontecer o pior, né? Em Mairiporã, a cidade paulista com mais casos suspeitos de febre amarela, a campanha de vacinação foi intensificada. O pessoal está falando bastante, né? Que é para se prevenir, tomar cuidado, ficar ao alerta mesmo, porque as pessoas morrem mesmo, gente. É de se preocupar mesmo. A cidade fica na região da Serra da Cantareira, a maior floresta urbana nativa do mundo. O ser humano, com esse tipo de urbanização, que vai invadindo as matas absolutamente de forma irresponsável, nós vamos entrar em contato com o mesmo mosquito que estava transmitindo a infecção para os macacos. Mais de 1.000 pessoas por dia têm procurado postos de saúde e hospitais em busca de vacinação. Vanessa veio com toda a família. Onde você vai tem mato, então precisa se vacinar, tem que cuidar para que a coisa não vire uma epidemia mesmo, né? De acordo com a Prefeitura de Mairiporã, são 42 os casos suspeitos de febre amarela até agora na cidade. Na última semana, a doença foi confirmada em 3 pacientes. Um sobreviveu e outros 2 morreram. Anderson Oliveira dos Santos vivia com a família em Mairiporã. Ele morreu aos 31 anos. A suspeita, febre amarela. Anderson começou a passar mal com dores no corpo e na cabeça. Foi internado no início de janeiro. Fez exames de sangue, parecia ter gripe, mas piorou e morreu 5 dias depois. A gente olha os carros, a gente olha a casa quando a gente entra ali. Eu entro correndo e saio correndo, porque tudo dele tá ali. As roupas, tudo dele.
o jeito que ele agia com a gente, as brincadeiras, a gente, ó, olha a churrasqueira, eu lembro dele, eu sento aqui, eu lembro dele de manhã. Vai dormir, a gente lembra. Parece que toda hora ele vai chegar. Anderson não tinha tomado vacina contra a febre amarela. A mulher dele conta que o marido não quis tomar a vacina junto com a família. Ele falou, devia ter tomado a vacina, né? Tô com febre amarela. Toda vez que eu ia visitar ele lá, ele falava pra mim. Anderson deixou a mulher e 2 filhos. Beatriz, de 8 anos, e Gabriel, de 6 anos. O irmão dele, que tomou a vacina, conta que ninguém na família imaginava que essa doença poderia matar em tão pouco tempo. Tanto é que eu tomei a vacina por impulso, assim, familiar, um tomando, outro tomando. Mas a gente não sabia o grau, senão a gente tinha incentivado mais ele, né, para tomar. A febre amarela atinge macacos e humanos. É transmitida por 2 mosquitos que só vivem nas matas. Existem 2 tipos de febre amarela, a urbana e a silvestre. A silvestre acontece quando o mosquito pica uma pessoa que saiu da cidade e foi para a mata, sem a vacina. Ela é contaminada pelo vírus que circula na área de floresta. Na versão urbana da doença, a pessoa é contaminada na cidade sem necessariamente terem entrado em contato com o mosquito da floresta. Por enquanto, os casos atuais de febre amarela nas cidades são do tipo silvestre, ou seja, transmitidas pelos mosquitos que circulam nas regiões de matas ou área rural. Mas quem vive nas cidades, não mora perto e nem frequenta áreas de mata verde, corre risco. Na cidade, a gente tem o mosquito que pode veicular a febre amarela, mas atualmente ele não veicula. Então, a nossa preocupação é quem não se vacina e vai para a área silvestre. A contaminação acontece na área silvestre. Dentro da cidade, na área urbana, no momento, a gente não tem preocupação. Já este outro infectologista acha que o cenário é mais preocupante. Hoje, numa cidade, por exemplo, como São Paulo, fica muito difícil distinguir o que é urbano do que é silvestre. Então, nós falarmos que todos os casos foram exclusivamente silvestres, nós estamos arriscados a estar falando coisa errada. Nos 3 últimos meses, 67 bugios foram encontrados mortos no Horto Florestal de São Paulo. Os pesquisadores acreditavam que toda a população do horto teria sido exterminada pelo vírus da febre amarela. Mas, para a surpresa e alegria dos pesquisadores, no topo da árvore um casal. Em silêncio, eles se movimentam devagar, como se não quisessem chamar atenção. Podem ser os únicos sobreviventes do grupo. Dá uma esperança. Pode acontecer de eles ficarem resistentes ao vírus, né? Isso aconteceu no Rio Grande do Sul com 15% da população no surto de 2009. Então, é uma grande esperança, sim, com certeza. Mas os macacos podem transmitir febre amarela? Em relação aos macacos, esse assunto é muito importante, que o macaco, ele não tem o poder de transmitir. Daqui a pouco, então, a gente volta com a entrevista com Alexandre Ferrari. Você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, coloca na tela a produção o WhatsApp para quem mandar a pergunta ou então a sugestão aí, a sua informação que você quer saber. 19971024854. Falando sobre a febre amarela, que vem aterrorizando aí muitos brasileiros, né? Você sabe quando foi a pior epidemia da história no Brasil? Coloca os dados na tela. São dados recentes, inclusive, viu, gente? A pior epidemia, olha, entre dezembro de 2016 e junho de 2017, 777 casos confirmados e 261 mortes. Agora sim, um dado ainda mais recente, pode trocar de tela. Entre julho de 2017 e janeiro de 2018, agora, foram 130 casos confirmados, 53 mortes, que nós já falamos, inclusive, e 162 casos sob investigação. Temos também o mapa da febre amarela. Pode colocar na tela. Olha, para vocês identificarem bem, nessa área amarela mais clara, é a área com recomendação permanente de vacinação. Sempre tem vacina, viu, gente? O amarelo, laranja, na verdade, ali, ó, é uma área com recomendação
temporária de vacina. Área cinza no mapa, sem recomendação de vacinação. E aonde está aí em vermelho, né? Aí sim, estados com casos e mortes notificados. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Tocantins, Goiás e Distrito Federal. Então vamos falar sobre esse mapa também com o Alexandre, né? Está aqui com a gente da Vigilância de Limeira. Bom, esse mapa aí, então, é isso mesmo que está acontecendo. Naquela região vermelha ali é o perigo, principalmente ali se a pessoa for viajar, tem que tomar a vacina, não tem jeito. Exatamente, se for para essas áreas tem que vacinar. E a medida de bloqueio que o Ministério da Saúde está propondo é justamente para não se espalhar, né? Para se concentrar e ela não expandir mais no país. Por isso, a rapidez e a medida da dose fracionada. Bacana. Tem uma pergunta interessante aqui. Grávida pode tomar a dose? Pode, com recomendação médica, né? Não sabemos a condição dessa gestante, né? A condição dessa gestação. Seria interessante que ela trouxesse um atestado médico. Mais uma pergunta. Tomei a vacina em 2013. Eu posso tomar de novo? Não deve. Tem que tomar? Não deve. Não deve tomar. Não precisa submeter esse risco. Como nós conversamos aqui, com a alteração do Regulamento Sanitário Internacional, com apenas uma dose você está imunizada para a vida toda. E olha, até que se for uma criança, tem uma telespectadora, a Raine, de Malacacheta, Minas Gerais. Minha irmã tomou a vacina com 1 ano de idade e ela mora em São Paulo. Será que ela precisa tomar a vacina novamente, mesmo sendo criança, não precisa? Aí, nesse caso, precisa de um reforço, né? Como o sistema imunológico não estava ainda totalmente desenvolvido, né? Se alguém tomou a vacina antes dos 5 anos de idade, tem que tomar um reforço. Após os 5 anos de idade, uma única dose. Bacana. Alexandre, vamos falar também sobre os sintomas da febre amarela, né? Eles são confundidos, inclusive, com o da gripe, por exemplo. As arboviroses aí, né? Que são as doenças transmitidas por artrópodes, no caso desses mosquitos, hemagogos, que precisam de sangue, né? Eles são muito parecidos, né? Febre, dor no corpo, desidratação, dor retroocular, prostração, fraqueza, né? Náusea, vômito, dor abdominal. Na febre amarela, destacaria aí uma febre muito alta, difícil de passar mesmo tomando analgésicos aí, antitérmicos, também frequência cardíaca baixa e o amarelo no corpo, nos olhos, tal, por isso ela chama, né, febre amarela. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, é importante que a pessoa procure um médico rapidamente, se mantenha na medida do possível hidratada, né? Siga as recomendações médicas e faça os exames. Isso é muito importante também para dados epidemiológicos do Brasil. Muitas pessoas melhoram dos sintomas, né? O médico prescreve lá um analgésico, melhora e ela não vai fazer o exame. E aí eu não tenho estatística para fazer bloqueio, campanhas vacinais. Isso é muito importante, né? Bom, mais uma pergunta interessante, inclusive. Elita de Pedra do Indaiá, Minas Gerais. Ela pergunta se não existe uma vacina para os macacos. Não tem essa vacina ainda, né? Pelo menos não que eu saiba de escala comercial aí, nem recomendada pela Secretaria de Meio Ambiente ou Secretaria de Saúde. Algumas medidas, mas aí mais na área ambiental, estão sendo tomadas em zoológicos, né? Sim. Tela, mosquiteiro, algumas medidas dessa natureza. Mas vacina uma vacina por hora, aberta não. Ainda não. E ela também faz a seguinte pergunta. Se a pessoa tiver com um vírus, foi viajar, pegou o vírus, e tomar a dose da vacina, pode acontecer alguma coisa? Quando ela, né, já está com o vírus? Ela já está com o vírus, ela ia se manifestar. Na verdade, o aumento da carga viral aí com o vírus atenuado depende de organismo para organismo, mas não vejo nenhum agravamento. Se ela pegou a primeira vez, entrou em contato com o vírus, ela vai se manifestar a doença. Pode até ter organismos aí mais resistentes que seja até assintomático.
Olha, muita gente com dúvida sobre o tempo de validade da vacina, se existe, né? Quantos anos dura a vacina no organismo? Então agora, de acordo com o relatório sanitário internacional atual, né? Que é a postura adotada pela Organização Mundial da Saúde, a partir dos 5 anos de idade, qualquer dose, uma única dose é suficiente para imunizar a pessoa pela vida toda, né? A dose fracionada, que é essa medida temporária que está vigorando nessas regiões, conforme você mostrou aí nas telas, ela é por 15 dias. Essa pessoa que tomar a dose fracionada, depois de 8 anos, tomará um reforço por segurança. Gente, o Alexandre é da Vigilância aqui de Limeira. Ele não é biólogo, mas vou arriscar e fazer essa pergunta para você. Por que o mosquito só morde os macacos e não outros animais? Na verdade, como o mosquito ele precisa de sangue humano, da proteína do sangue, para maturar os seus ovos, ele vai buscar animais de sangue quente, com uma preferência nos primatas, né? Então, biologicamente, nós temos os primatas humanos e os não humanos, né? Ele tem essa preferência e procura animais de sangue quente para buscar proteína desse sangue. Olha, muita gente mais uma vez com essa dúvida, talvez a Miriam de Monte Alegre, Goiás, esteja chegando agora aqui e ela pergunta, eu tomei a vacina em 2018, é necessário tomar mais uma dose? Não, é dose única, né? Dose, exatamente. Mesmo se ela for para alguma área de risco, ela já está protegida. Já está protegida, uma dose é suficiente. Ok, gente, coloca novamente o mapa. Para quem está chegando agora, nós estamos falando da febre amarela e vamos novamente analisar um mapa da febre amarela no país. Então aí, ó, para vocês ficarem em alerta, a área amarela mais clara, o que acontece? A vacinação é permanente. A área laranja pequena, por sinal, ali, né, no cantinho, Espírito Santo, área de recomendação temporária de vacina. Já a área cinza é onde existe, não tem a recomendação, aliás, de vacinação da febre amarela. E o pontilhado ali vermelho, aí sim, gente, é área de risco, estados com casos e mortes notificados, inclusive Tocantins, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Daí a atenção é maior e nesses estados estão sim acontecendo a campanha. Estão acontecendo nesses estados, mas é importante que a pessoa verifique se o município do estado está em risco, né? Então, às vezes é uma parte do estado. Como fazer isso daí, Alexandre? É só entrar no site da Secretaria do Estado, do seu município, colocar lá no Google, na busca lá, ou entrar no site do Ministério da Saúde, que está sendo atualizado diariamente, né? Então, olhar no seu estado lá as cidades que se recomenda a vacina. Mesmo que é considerado internacionalmente um estado de risco, com possibilidade, tem municípios que estão fora. Então, buscar os municípios em que é recomendado. Olha, o Alexandre já respondeu a sua pergunta, ela é aqui da região, inclusive. A irmã dela tomou com 1 ano de idade, agora ela já tem 20 anos, se precisa tomar. Precisa sim reforçar, não é mesmo? Isso. Bom, temos mais uma pergunta. Área de mata, o que seria área de mata, Alexandre? Olha... Porque muita gente, de repente, mora num sítio, na área rural. Eu moro numa área de mata. O que vem a ser a área de mata? Muitas pessoas vêm nos procurar e pedem a vacina porque moram perto de mata, porque tem mato, né? Necessariamente uma área que tem mato, próximo da área de mata, não é uma área de risco. Né? Reforço aqui para as pessoas olharem no seu estado as cidades em que é recomendada, né? O mosquito que transmite a febre, a febre amarela rural, né? O silvestre, esse mosquito é o Haemococcus Aedes cerratus, né? Que é um nome científico dele. Ele está presente nessas áreas. No meio urbano, não é porque tem uma praça, um mato, a pessoa está próxima de uma área rural, que necessariamente eu tenho a transmissão, né? Lembrando que nós não temos ainda nenhum caso, desde 1940, da transmissão urbana
por outros mosquitos hemagogos, né, como o Aedes aegypti, o Aedes albopictus. Então, nós não temos essa transmissão. As pessoas não é porque mato, tem área perto ou moram próximo de áreas rurais, limítrofes da cidade, precisam ficar preocupadas. Olha, a Sirlene de Campinas, ela diz que a filha dela tem alguns problemas de saúde e ela pergunta se ela pode tomar a dose. A minha orientação, e acho que do Alexandre também, é que você procure aí o pediatra para saber se ela está habilitada a tomar ou não. E se você não for viajar para a área de risco, a recomendação é não tomar, né? Inclusive em Campinas, nós mostramos aqui uma reportagem na semana passada, aconteceu a mesma coisa do que aqui em Limeira. Postos com muitas filas, Alexandre. Lá o que eles fizeram? A pessoa tinha que mostrar o comprovante de residência, porque muita gente da região estava indo para Campinas para tomar a dose. Então lá, apenas com comprovante de residência. Aqui também está acontecendo isso? Estamos exigindo sim, né? Até por um critério de planejamento orçamentário, né, organizacional do SUS. Cada município recebe uma dose determinada de acordo com a sua população, sua série histórica, né? E no repasse sempre dá preferência para áreas de risco, né? Então essa dose, nós pedimos o comprovante de residência para ter uma organização entre as cidades e o comprovante de viagem também, porque nós temos responsabilidade nessa vacina e temos um público-alvo aí de protocolo em saúde pública, que é esses que vão viajar para a área de risco. Alexandre, gratidão pelos esclarecimentos. Sempre bom a gente manter a população sempre bem informada. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo o programa aqui e fico sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada e boa tarde, viu? Boa tarde. E nós aqui continuamos com o tema, viu, gente? Ainda sobre as consequências aí da vacinação contra a febre amarela, a procura pela vacina contra a febre amarela está cada vez maior. E é exatamente essa situação que está causando uma baixa no estoque de bolsas de sangue no Hemocentro da Unicamp em Campinas. É que quando a pessoa toma vacina, precisa esperar pelo menos 30 dias para poder doar sangue. Márcio é doador de sangue há 24 anos. Me sentia sempre com vontade, ainda me sinto. É algo gostoso, porque você sabe que está fazendo bem para alguém que muitas vezes você não conhece. Mas, de outro lado, também o próximo a precisar de sangue pode ser alguém da nossa família ou mesmo a gente. Hoje foi até o Hemocentro da Unicamp com a família. É que a filha Lívia, de 16 anos, quis seguir o exemplo do pai. Eu soube por uma amiga que ela tinha visto na internet e já era uma vontade minha. Eu estava esperando fazer 18 anos, daí como eu vi que mudou, eu já quis vir. E eu acho muito importante porque é um ato que pode ajudar outras pessoas. Por mês, cerca de 6 mil doadores passam por aqui. Pode parecer um número alto, mas hoje o estoque opera com 70% da capacidade. No início do ano, geralmente o fluxo de funcionários cai por conta das férias. A vacinação contra a febre amarela também pode prejudicar na coleta. É que quem é imunizado contra a doença não pode doar sangue por 30 dias. A preocupação é que isso prejudique o estoque, principalmente no período de carnaval, já que 20% da população de Campinas não tomaram a vacina. A recomendação que a gente tem para os doadores para a população de uma forma geral, é de antes de fazer a vacinação, fazer a doação de sangue para que a gente não tenha impacto negativo nos nossos estoques de sangue. Na época de carnaval, há uma queda média histórica de 48% nas doações de sangue. Essa queda, ela ocorre justamente por ser um feriado prolongado, é um período onde ocorrem mais acidentes, diminui as cirurgias que são agendadas, mas ocorrem mais acidentes e esse aumento dos acidentes demanda um estoque pronto de imediato. Então a gente não pode correr o risco de não ter o sangue disponível, porque não dá para a gente cancelar uma cirurgia de urgência, diferente de uma cirurgia eletiva. Então é importante a gente estar com o estoque adequado para atender o período do carnaval. Cada bolsa de coleta como esta pode salvar até 3 vidas. Para doar é bem simples, basta vir até o Hemocentro. A pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos de idade, lembrando que
entre 16 e 18 anos é importante comparecer com o responsável legal para permitir a autorização, né? Essa é uma exigência legal da legislação brasileira. Pesar mais de 50 quilos e ter hábitos saudáveis de vida. Pessoas que tenham problemas de saúde vão ser avaliadas individualmente para ver se aquele problema impede a doação, que pode comprometer a sua saúde ou a saúde de quem vai receber o sangue proveniente dessa doação. E aí, a doação ela vai tomar em torno de 1 hora, mais ou menos, do tempo da pessoa, que é o tempo que demora o processo como um todo, entre o cadastro, a triagem clínica, a sangria propriamente dita e a liberação pós-coleta aí com o lanchinho, para garantir que não vai ter nenhuma reação pós-doação. Bom, gente, o Alexandre já foi embora, né? O nosso entrevistado do dia. E muitas perguntas ainda estão chegando referente aí à febre amarela. Quem pode tomar a vacina? E muita gente está com dúvida no seguinte: eu tenho a doença, ou eu já tive a doença, eu passei por um transplante de medula, como a Rafaela aqui de Limeira, inclusive, minha conterrânea, beijão pra você. O que o Alexandre disse? Em qualquer caso desse tipo de pessoa que tem a doença ou já teve, o melhor mesmo é procurar o seu médico de confiança para saber se a dose é sim recomendada. E lembrando mais uma vez, você só deve se vacinar se você for viajar para alguma área de risco, viu? Não deve tomar a vacina, a dose, quem não estiver em alguma cidade aí, for viajar para uma cidade considerada área de risco. E para lembrar você qual área hoje, atualmente, é considerada de risco, coloca mais uma vez o mapa para deixar você bem informado, gente. Então, se você for viajar, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, você sim deve tomar a dose. Em outras regiões não é necessário, ok? Mando beijo, viu, gente? Ai, que delícia receber esse carinho todo especial. Beijão para a família Figueiredo de Jaíba, Minas Gerais. A Natalice, programa 10. Que bom que você gosta, viu? Esse programa é feito para você de qualquer lugar do Brasil. Olha aqui, olha, mais uma participação. Meu nome é Cláudia, sou de Piracicaba. Sempre vou para Piracicaba, viu, Cláudia? Eu tenho muitos amigos aí. Inclusive, a Rede Família está passando agora, né? Faz pouco tempo que o canal chegou em Piracicaba. Que bom! Meus amigos podem acompanhar daí também o meu trabalho. Meu esposo adora esse programa e pediu para você mandar um abraço. Super abraço, então, para o esposo da Cláudia. Como ele chama, hein? O Paulo. Paulo, super abraço para você, viu? Ele acha o programa muito bom, educativo e informativo. Que bom. Isso faz toda a diferença, viu? Esse feedback de vocês acompanhando o RF com você. Falando em RF com você, amanhã vai sextar, não é mesmo? Então vamos fazer um programa mais dinâmico, descontraído, com dança. O hit do verão. Eu escolhi o hit hoje na redação. Você já escolheu o seu? Sabe qual é o meu? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Solta, Jojo! E depois que a Jojo foi lançada, viralizou vídeos de internautas, né? Pois é. Você fez algum? Que tiro foi esse? Eu já recebi vários aqui que vou mostrar amanhã. Se você quiser produzir hoje à tarde, se você já fez, pode me mandar no WhatsApp, coloca na tela o WhatsApp, 1997-102-4854. 1997-102-4854. E posso falar uma coisa? Acabei de pensar aqui, a produção sugeriu. Marielle, por que você não faz um vídeo? Eu vou pensar nessa ideia. Será que eu vou pagar mico? Talvez eu faça em casa hoje, hein? Mas para fazer, tem que se comprometer comigo. Você também vai mandar o seu, porque só eu pagando mico aqui em rede nacional, jamais nesse mundo, por nada desse mundo. Vamos usar um exemplo de como fazer esse vídeo. Roda. Perde tempo não e me manda seu vídeo. Eu também vou fazer o meu. Será?
Amanhã você vai ver. Bom, gente, vamos para as participações às fotos, um momento que eu amo aqui no programa. Primeira participação, Miriam Super Beijo de Itumirim, Minas Gerais. O Betinho de Pariqueraçu, São Paulo. Pariqueraçu. Glória de Itabaianinha, Bahia, super beijo, Glória, sempre participando aqui do RF com você. A Eliane de Caraí também, Minas Gerais. Ô, povo mineiro que assiste o RF com você, hein? Ainda bem, né? Heloísa e Genilson de São Mateus, Maranhão. Beijão pra vocês. Thales e Isadora fazendo um coração pra mim, de Rio Novo, Minas Gerais também. A Miriam de Monte Alegre, Goiás. Beijão também para a Zanaide de Poté, Minas Gerais. A Laiane de Estreito, Maranhão. O Levi e a Patrícia de Santarém Novo, Pará. A Anitta de Araruama, Rio de Janeiro. Enzo e Gabriel indo para a escola, estudar. Fazem muito bem, viu? De Simão Dias, Sergipe. A Ana Carolina de Guanambi, Bahia. A Ana de Redentora, Rio Grande do Sul. Essas são as participações, não dá mais tempo. Deu por hoje. Deu por hoje. Eu volto amanhã. Amanhã, sextou, hein? Beijão, estarei aqui.